Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Hoje é quinta-feira, nosso culto de reflexão e oração. O momento de ouvirmos a palavra do Senhor. O hino 374 do HCC tem como título A Orar no Senhor. Vou recitá-lo. A orar no Senhor, vem encher-nos com teu amor, para esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vêm, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Convido a todos, então, para ouvirmos a palavra do Senhor, para estarmos juntos, conectados. Nossa igreja tem orado diariamente, semanalmente. Temos estado constantemente com a palavra de Deus e assim devemos continuar. Então, vamos nos acalmar e ouvir o que Deus tem para nós esta noite. Até logo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder e meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder e meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder e meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Família Moriá, que saudade! Em primeiro lugar, receba um abraço bem grande, viu? Nesse momento eu gostaria de citar o Salmo 100, versículo 1 e 2, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um cântico. Quando nós lemos todo esse salmo, nós entendemos que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa emoção e com toda a vontade. Nós entendemos quem é Deus e quem nós somos. E aí não dá para a gente deixar de adorar. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar junto com os irmãos, rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença com o nosso coração feliz. Te adoramos, te bendizemos, porque não há outro Deus como o Senhor. Obrigado a Deus pelo Teu infinito amor pelas nossas vidas. Obrigado por Cristo Jesus, pela salvação da nossa alma,
pelo Espírito Santo que o Senhor enviou para habitar na nossa vida. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado para cada um de nós. Obrigado, a Deus, pela tua provisão. Obrigado, Deus, porque realmente a tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente é o bom pastor que cuida das suas ovelhas e de nada nós temos tido falta, Senhor. Obrigado a Deus pela tua igreja, obrigado a Deus pelos líderes que nós temos, obrigado a Deus porque isso é dádiva do Senhor para a nossa vida. Obrigado por cada irmão que compõe a igreja Batista Moriá. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com essa igreja, com as nossas vidas. Recebe, Deus, o louvor da nossa alma, recebe a adoração do nosso coração por todo o bem que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Recebe, Deus, o nosso louvor, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça
Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Nesta noite eu gostaria de poder estar compartilhando com os irmãos a carta enviada à igreja de Pérgamo. Lembrando, nós já falamos sobre a carta enviada à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, e sabemos que estas cartas foram escritas por João quando Jesus mandou e o anjo entregou a João para que ele escrevesse as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E sabemos que João estava na ilha de Patmos, havia sido enviado para lá, exilado como preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo, no tempo do imperador Domiciano. E lá na ilha de Patmos ele recebeu essa grande revelação do Apocalipse. E lá no capítulo 1 de Apocalipse a gente vê alguns versículos que pode pelo menos trazer para nós mais clareza sobre essa revelação que João recebeu de Jesus Cristo. O versículo 1 do capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. No versículo 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, a Sardo, a Filadélfia, a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E vamos para o versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E o finalzinho do versículo 20 fala: e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, essa visão maravilhosa que João teve quando foi arrebatado em espírito. E é interessante que João viu um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais, no meio das 7 igrejas. Esse Filho do Homem é Jesus Cristo. Ele não somente está no meio da igreja, como ele anda no meio da igreja. E Jesus Cristo também, quando João é incumbido de escrever a carta àquelas igrejas, ele observa que Jesus Cristo sempre menciona: eu conheço as tuas obras. Jesus Cristo, além de ele estar na igreja, de andar na igreja, ele conhece as obras da igreja. E nós vamos entender que a mensagem enviada a estas igrejas também é mensagem para nós, igreja do século 21. Nós já aprendemos sobre a mensagem enviada à igreja em Éfeso, onde Jesus Cristo elogia aquela igreja pelas suas obras, pela sua perseverança, pela sua resistência aos falsos apóstolos, pela sua contestação à doutrina dos nicolaítas, mas também fez uma advertência porque aquela igreja havia perdido o seu primeiro amor. E ele pede que aquela igreja se arrependa e volte às primeiras obras. E aprendemos também sobre a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja que é vista como pobre, mas para Cristo ela era rica, uma igreja que suportou muito as perseguições, o sofrimento, e foi dito a ela que seria dado a ela, ou seja, a coroa da vida. Então Jesus Cristo, olhando para estas igrejas,
da Ásia Menor, que são igrejas individuais, igrejas locais, igrejas particulares, cada uma vista por Jesus, ou seja, no seu contexto e como estava sendo a sua vida cristã, a sua vida como igreja. Então nós vamos observar que Jesus Cristo, ele conhece as obras da igreja, algumas delas ele elogia, ele faz advertência e ele também faz promessas a estas igrejas. Hoje nós vamos conhecer sobre a carta enviada à igreja de Pérgamo. Eu vou fazer a leitura destes versículos, que é de 12 ao 17 de Apocalipse capítulo 2, mas depois nós vamos escorrer versículo por versículo para a gente compreender a mensagem enviada a esta igreja e como ela também alcança nós no dia de hoje. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A carta à igreja de Pérgamo é um brado de Jesus à igreja hoje. O perigo que estava assaltando a igreja de Pérgamo era a linha divisória entre a verdade e a heresia. Como a igreja pode permanecer na verdade sem se misturar com as heresias e com o mundanismo? Como uma igreja que é capaz de enfrentar o martírio pode permanecer fiel diante da tática da sedução? A palavra Pérgamo significa casado. A igreja precisa lembrar que ela está comprometida com Cristo. Ela é a noiva de Cristo. E precisa se apresentar, como Paulo escrevendo aos Efésios, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre o risco da perigosa mistura do povo de Deus com o engano doutrinário e com a imoralidade do mundo. Cristo faz um diagnóstico da igreja e revela os seus sintomas. Vamos ver, Pérgamo, historicamente, era a mais importante cidade da Ásia. Pérgamo também era um importante centro cultural. Como centro cultural, sobrepujava Éfeso e Esmirna. Ela era famosa por sua biblioteca que continha 200.000 pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela de Alexandria. O pergaminho derivava-se de Pérgamo. Foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animal para fazer pergaminho. Material de escrita muito superior ao papiro egípcio. Pérgamo gloriava-se de seus conhecimentos e cultura. Cristo vê uma igreja instalada no meio do acampamento de Satanás. Olha o versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas,
que é onde está o trono de Satanás. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás não estava no edifício, mas no sistema da cidade. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa, bem como a perseguição e a sedução ao povo de Deus. Em Pérgamo ficava um grande panteão. Havia altares para vários deuses em Pérgamo. No topo de Acrópole ficava o famoso templo dedicado a Zeus, o protetor da cidade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em Pérgamo havia o culto a Esculápio. Esculápio era o deus salvador, o deus serpente das curas. Ali estava a sede de uma famosa escola de medicina. Para ali peregrinavam e convergiam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. A crendice misturava-se com a ciência. As curas, muitas vezes, eram atribuídas ao poder do deus serpente Esculápio. Em Números 21, de 5 a 9, nós temos um relato com o povo de Israel. O povo de Israel murmurou a Deus no deserto e Deus, como castigo, mandou serpentes venenosas para que picassem aqueles que estavam murmurando e eles vinham à morte. Aí o povo clamou a Moisés pedindo para que Deus os livrasse deste castigo. E Deus disse para Moisés, então, fazer uma serpente de metal e levantar esta serpente numa haste, e todo aquele que fosse picado pela serpente, olhando para a serpente de metal, seria curado. E interessante que o povo, vendo o resultado disto, acabou tendo aquela serpente como ídolo para eles. Começaram a venerar aquela serpente, adorar aquela serpente, colocar até o nome de Neustã naquela serpente. Até que 700 anos mais tarde, Ezequias a destruiu. Isto lá está em 2 Reis, no capítulo 18. Observa-se que entre os povos do Oriente Médio eram comuns vários tipos de culto às serpentes. Então, em Pérgamo havia exatamente o culto a este deus da cura chamado Esculápio. Em Pérgamo estava o culto ao imperador. As pessoas queimavam incenso e adoravam como Senhor. No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo a um imperador vivo, o imperador Augusto. O imperador encarnava o espírito da deusa Roma. Por isso se divinizou a pessoa do imperador e começou a se levantar templos ao imperador. Uma vez por ano, os súditos deviam ir ao templo de César e queimar incenso dizendo: César é o Senhor. Vemos que Cristo não apenas conhece as obras da igreja e suas tribulações, mas também conhece a tentação que assedia a igreja, conhece o ambiente que ela vive. Olhando este quadro de Pérgamo, nós vemos que, de fato, a igreja estava em um ambiente onde Satanás habitava. Cristo vê uma igreja capaz de enfrentar até a morte por causa do nome de Jesus. Ainda no versículo 13 nós podemos observar isto. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Cristo conhece também
a lealdade que a igreja lhe dedica. A despeito do poder do culto pagão a Zeus, a Esculápio e ao imperador, os crentes da igreja de Pérgamo professavam o nome de Jesus. Eles tinham mantido as suas convicções teológicas no meio dessa Babel religiosa. A perseguição religiosa não os intimidou. A igreja suportou provas extremas. Antipas, pastor de Pérgamo, segundo Tertuliano, foi colocado dentro de um boi de bronze e foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo o servo de Deus sufocado e queimado. Ele resistiu à apostasia até a morte. Cristo vê também uma igreja que começa a negociar a verdade. Olha o versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Como Satanás não logrou êxito contra a igreja usando a perseguição, mudou a sua tática e usou a sedução. A proposta agora não é substituição, mas mistura. Não é apostasia aberta, mas ecumenismo. Alguns membros da igreja começaram a abrir a guarda e a ceder diante da sedução do engano religioso. Na igreja havia crentes que permaneciam fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Numa mesma congregação, há aqueles que permanecem firmes e há aqueles que caem. Cristo então vê uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. No versículo 14 nós lemos que sobre a história de Balaão. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar a Israel. Balaão prostituiu os seus dons com o objetivo de ganhar dinheiro. O Deus de Balaão era o dinheiro, mas quando ele abria a boca, só conseguia abençoar. Então Balaque ficou bravo com ele. Aí, por ganância, aconselhou Balaque a enfrentar Israel não com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Aconselhou a mistura, aconselhou o incitamento ao pecado, aconselhou a infiltração, uma armadilha. Assim os homens de Israel participaram de suas festas idólatras e se entregaram à prostituição. E o Deus Santo se encheria de ira contra eles e eles se tornariam fracos e vulneráveis. E esse relato nós temos lá no livro de Números, no capítulo 25, dos versículos 1 até o versículo 9. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou e sobre os filhos de Israel.
e os que morreram daquela praga foram 24.000. Na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão. Elas incentivavam o povo a tolerar outras religiões, até participando da idolatria. A sua doutrina foi basicamente igual às ideias atuais do pluralismo, que seria a aceitação de diversas religiões como igualmente boas. Sincretismo, juntando duas ou mais religiões. Liberalismo teológico, relativando a autoridade da Bíblia, estabelecendo uma mescla da doutrina típica com a filosofia. O pecado enfraquece a igreja. A igreja só é forte quando é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. O grande problema da igreja de Pérgamo é que, enquanto um sustentava a doutrina de Balaão, os demais membros da igreja se calavam num silêncio estranho. A infidelidade aninhou-se dentro da igreja. Com a adesão de uns e o conformismo de outros, a igreja tornou-se infiel. Estava vivendo em conformidade com as práticas mundanas, contrário ao que ensina a palavra de Deus, como lemos em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15 a 17, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 9 até o 11, nós também lemos essa palavra nos dizendo: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Cristo vê uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. O versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Alguns da igreja estavam sendo influenciados a pensar que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Os nicolaítas, eles aparecem lá em Éfeso. Eles ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Encorajavam-os a participar em festas idólatras aos pagãos e praticar imoralidade. Eles faziam apologia ao pecado. Cristo odeia as obras dos nicolaítas. Ele elogia Éfeso porque Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. Só que aqui em Pérgamo eles se associavam às obras dos nicolaítas. Cristo faz um diagnóstico da igreja, identifica a fonte do pecado. Já lemos no versículo 13, que diz que lá em Pérgamo está o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo viveu, adorou e testemunhou onde Satanás habita e onde está o seu trono. Satanás não somente habitou em Pérgamo, ele também a governou. Satanás era a fonte dos pecados
aos quais alguns membros da igreja tinham sucumbido. Seus numerosos templos, santuários e altares, seu labirinto de filosofias anticristãs, sua tolerância com a imoralidade dos nicolaítas e balamitas ostentavam um testemunho em favor do domínio maligno. Paulo chamou Satanás de príncipe da potestades do ar. Ele tem um exército de espíritos malignos que são identificados nas Escrituras como os dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele odeia a luz, ele é mentiroso, é enganador, ele cega o entendimento dos descrentes, ele instiga os homens a pecar e os induz ao erro. Olha Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, como ele fala a respeito disto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo faz um diagnóstico da igreja e julga os que se renderam ao pecado. No versículo 12, e ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios ou 2 gumes. E o versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O arrependimento exigido é da igreja, pois ela tolerava esses falsos mestres. Embora o juízo caia sobre os que se desviaram, a igreja toda é disciplinada e envergonhada por isso. A igreja precisa arrepender-se de sua tolerância com o erro. Embora apenas alguns membros da igreja se desviaram, os outros deveriam se arrepender porque foram tolerantes com o pecado. Jesus sentencia os impenitentes com juízo. A falta de arrependimento acarreta juízo. Jesus virá em juízo condenatório contra todos aqueles que permanecem impenitentes e contra aqueles que se desviam da verdade. Jesus usará a espada de 2 gumes para trazer o castigo. Jesus, com sua própria palavra, é que condenará o ímpio no dia do juízo. João, escrevendo no Evangelho, lá no capítulo 12, versículo 47 e versículo 48. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. E aí no escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, um texto bem conhecido nosso, que fala sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus Cristo diagnostica a igreja e premia os vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. No deserto, Deus mandou o maná. Isto está lá relatado em Êxodo, no capítulo 16. Jesus, fazendo referência a este acontecimento, ele diz que ele é o verdadeiro maná dado pelo Pai. E está lá em João, no capítulo 6, versículos de 31 até o versículo 35.
Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O maná escondido refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Mas ele também fala, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Os vencedores receberão uma pedra branca. Pedras eram usadas nos tribunais para veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a uma maioria de pedras pretas. O cristão é declarado justo, inocente, sem culpa, diante do trono de Deus, através da morte de Cristo na cruz. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículos de 1 a 2, ele nos fala quando somos nós justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Os vencedores também receberão um novo nome. O maná escondido é Cristo. O novo nome é Cristo. Aqueles que conhecem em parte, conhecerão também plenamente, como são conhecidos. Aqueles que veem agora, como em espelho, verão face a face. Como Paulo escrevendo em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 9 a 12. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas agora conhecerei também como sou conhecido. Ao vencedor ele também daria o maná. O maná daria um novo nome, ou seja, receberia uma pedrinha branca. Devemos ser perseverantes, mantendo firme a nossa fé, mesmo em meio às lutas. Nosso papel como igreja é de influenciarmos o mundo e não sermos influenciados por ele. Como Jesus, na sua oração sacerdotal registrada lá no capítulo 17, nos versículos 14 a 16, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Irmãos, que esta carta enviada a Pérgamo chegue até nós, e nós possamos sermos agentes influenciadores neste mundo e não sermos influenciados por este mundo. Que Deus abençoe a todos. Amém.